Entrevista. Hora da nossa entrevista do dia. E com a chegada do inverno e o frio mais intenso aqui, principalmente na nossa região, aqui no sul, é comum que as doenças respiratórias, gripes, tosses, tudo isso apareça, né? Nos maiores e nos menores, tanto as crianças, os adultos, todo mundo acaba sofrendo nessa época do ano. E hoje, então, para a gente falar sobre essa prevenção, para falar sobre hábitos mais saudáveis que a gente pode ter no dia a dia, para nos ajudar a proteger a nossa saúde nessa época tão fria, nessa estação mais fria do ano, nós estamos recebendo o doutor Sérgio Roberto Dutkiewicz. Não sei se falei direitinho o sobrenome, acho que sim, né, doutor? Falou correto. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, o doutor Sérgio atua no posto de saúde do bairro Pinheiro, aqui de Presidente Getúlio. Ele me falava agora que está há 1 ano aqui na cidade, é natural lá do Mato Grosso do Sul. E hoje, então, vai conversar com a gente. Doutor, bem-vindo aqui à Demais FM. Ok, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, tentando esclarecer e passar algumas informações relativas a essa época do ano tão crucial assim para essas enfermidades das vias aéreas respiratórias, né? Então a gente veio aqui com esse intuito hoje de dar uma palavrinha, falar algumas coisas que se pode, o que não se pode fazer nessa época, né? Para a gente prevenir aí esses resfriados, prevenir piores sintomas desses resfriados e evitar aí sobreinfecções bacterianas que são realmente as comorbidades que mais levam ao atendimento hospitalar, né? Que mais nos preocupam. Perfeito. E já falando sobre prevenção, doutor, quais são as principais indicações que o senhor poderia dar para a gente se prevenir nesse momento aí que o frio começa a aparecer? Bom, legal. Bom, primeiramente, temos as vacinas, né? As vacinas são o método de apoio mais eficaz contra a prevenção dos resfriados, da gripe. Inclusive, por mais que já se encerrou a campanha de vacina, o posto de saúde do centro, tá, vai estar vacinando aí... Vai continuar a campanha de vacinação desde as 7h30 da manhã até as 11h30 da manhã e depois do meio-dia e meio até as 16h30, tá? Então, a vacina seria primordial, pensando em prevenção de doenças, né? Uso de máscaras, né? Evitar ficar em locais aglomerados com pessoas doentes. Caso você estiver em algum local aglomerado, né, com pessoas doentes, evitar sair desse local, abrir uma janela, né? Fazer o uso de máscaras e principalmente lavar as mãos, tá? Evitar colocar essas mãos também que você entrou em contato com uma pessoa, cumprimentou um amigo aí, depois vai coça o olho, coça as mucosas do rosto, né? Então, a gente acaba tendo um contato através... eu mesmo estou me inoculando esse vírus na mucosa através desse contato. Então, seria basicamente isso, né? Evitar locais aglomerados com pessoas doentes. A pessoa que estiver doente, essa sim deve fazer uso de máscara, tá? Para evitar contaminar outras pessoas. E a gente ter esse cuidado com sempre lavar as mãos ao chegar em casa, manter as vacinas em dia, né? E também usar aquele velho nosso amigo do Covid, aí, o álcool em gel, que também vai ajudar bastante também na esterilização. É isso que eu ia falar, porque são hábitos simples que na época do Covid, quando estava ali no auge do Covid, com vários casos e tudo mais, nós brasileiros estávamos mais acostumados a fazer no nosso dia a dia. Correto. Depois passou um pouquinho, né, a questão, a pandemia terminou e esse relaxamento pode vir nesses hábitos, né, doutor? Mas é bom mantê-los, né? Exatamente. É bom manter todos eles, principalmente a questão da lavagem das mãos com água e sabão, todo mundo tem em casa, né? Máscara quase, não são todas as pessoas que possuem máscara, mas água e sabão acredito que todo mundo tem. Na hora de tossir também, procurar tossir sobre o cotovelo, né? Não tossir diretamente nas mãos, caso for usar algum lenço, um papel descartável, um lenço umedecido, que realmente seja descartável. Eu vejo que alguns senhores levam aqueles lencinhos na camisa e ficar espirrando ou tossindo sobre esses lencinhos, mantém a contaminação no objeto. Então, daí pode levar para frente essa contaminação aí. Bom, se fala da etiqueta da tosse, né? Porque nessa época do ano, o que mais tem são pessoas tossindo aí ao nosso redor. Então, é aquela dica lá do Covid, né, doutor? Com o antebraço, o cotovelo e não diretamente nas mãos, né? Exatamente. Caso você já esteja de máscara, né? Você pode tossir ou espirrar dentro da máscara mesmo. É um pouco desagradável, mas acaba evitando que se espalhe esse vírus no ambiente. Se você estiver espirrando ou tossindo, saia de ambientes fechados, onde tem outras pessoas. E caso na rua você for tossir ou espirrar, procure fazer esse procedimento sobre o cotovelo. Então, você vai evitar a contaminação das mãos, evitando também, quando você pegar em maçanetas de porta, entrar em lojas, você acaba deixando o vírus ali nessa maçaneta. Vem uma outra pessoa e pega nessa mesma maçaneta que tu pegou, ou você acaba contaminando, cumprimentando essa pessoa
coçando o olho e mucosas e assim adquirindo o vírus. Então, é bem simples. É literalmente lavar as mãos com água e sabão, tossir ou espirrar sobre o cotovelo e evitar locais muito fechados com pessoas doentes. E com criança é sempre um cuidado maior, né, doutor? Porque elas também acabam sendo mais sensíveis, né? Uhum. Correto. Bom, com as crianças, pelo fato de elas terem adquirido menos resfriados durante a sua vida, então a imunidade dela, a memória da imunidade dela é um pouco inferior à dos adultos, que já pegamos tantos vírus aí. Então as crianças são mais sintomáticas, ou seja, os adultos eles podem ter essa gripe, não ter sintomas e mesmo assim estar transmitindo para outras pessoas. Já as crianças, normalmente, elas têm muito mais sintomas, que é aquela famosa meleca no nariz, né? Ou a coriza nasal ali das crianças. Então, elas mesmas acabam brincando com umas às outras ali, passando a mão nessa meleca, nesse nariz, abraçando a coleguinha. Então, assim, evitar, quando tiver alguma criança doente, evitar fazer visitas a essa casa, enfim. Literalmente, evitar os doentes por um tempo, até que ele possa se recuperar. E quando a gente fala de prevenção, né, doutor, acredito que vale de tudo. Vale essa questão aí de você, com certeza, se vacinar, cuidar aí com esses cuidados mais básicos do dia a dia, na hora de tossir, na hora da higiene das mãos, aquela receita da vovó caseira, cuidar da alimentação para tentar aumentar a saúde ali, a prevenção. Então, vale tudo, né, doutor? Desde a receitinha caseira da vovó até a vacina em dia, né? Corretamente. Esses cuidados assim básicos que a gente está comentando aqui na rádio agora são para se caso a pessoa já está espirrando, já está tossindo, né? Boa. O que a gente pode fazer, um exemplo para prevenir, como você mesmo disse, tomar mais sucos naturais, né, que são ricos em vitamina, fazer uma alimentação saudável, deixar de lado um pouquinho aí essas alimentações industrializadas, salgadinhos, realmente comer fruta, verduras, tudo isso aí vai fazer com que tenha um aumento nessa imunidade do paciente e o paciente, consequentemente, possa vir ter sintomas mais amenos. Tá? Exato. Bom, gente, então até como o doutor falou, a campanha terminou, a campanha, digamos que oficial, por parte do governo, terminou na semana passada, na sexta-feira, mas os postos, eles continuam com vacinas em estoque. E até esse estoque zerar, a vacina está sendo colocada à disposição. A gente está falando aqui da vacina da influenza, da gripe, mas tem a vacina do Covid, que segue ali durante todo o ano, ali é disponível e tudo mais. O importante é tomar as duas, né, doutor? Da vacina da gripe e a do Covid, né? Correto. Por mais que não seja obrigatório, né, a vacina do Covid, a vacina da gripe, ela já está incluída no calendário vacinal. A do Covid possivelmente vai ser incluída futuramente, se Deus quiser. Mas a vacina, com certeza, continua a melhor forma de prevenção. Você já está dando ao seu sistema imune um resquício desse vírus, ou seja, vírus atenuados, para o sistema conhecer esse vírus. E assim que você entrar em contato com esse vírus, o corpo já vai saber se defender. Nós sabemos que a influenza aí possui milhares e milhares de cepas, ou seja, milhares e milhares de tipos de vírus. Então, quanto mais eu conheço esses vírus, mais fácil é para mim me defender. Então, a vacina ela entra justamente nesse ponto, de que o meu corpo já tenha uma ideia de como se defender desses vírus para que a gente não tenha problemas ou sintomas piores durante a gripe. Por exemplo, a vacina bivalente da Covid, né? Que é justamente isso, né, doutor? Que tem ali outros subtipos do vírus já em contato com o corpo, exatamente como você explicou, né? Corretamente. Como eu fui falado antes, vamos supor a influenza, o Covid, são vários tipos de cepas, né, de vírus. Então, a partir do momento que eu me contaminei com uma cepa, o meu sistema imune já vai saber, olha, se você se contaminar de novo com a cepa A gente já conhece, a gente vai ter sintomas mais amenos. Se eu me contamino com a cepa B, então os meus sintomas vão ser mais elevados, ou seja, quanto mais eu me contamino com o vírus, mais eu vou ganhando resistência no meu sistema imunológico. A vacina, ela vem justamente para isso, para que meu corpo já conheça esse vírus, então a partir do momento que eu entro em contato com esse Covid, que infelizmente matou tantas pessoas, eu já vou saber me defender, então meus sintomas vão ser menores. Perfeito. Tudo começa pela vacinação e depois os cuidados que você pode ter aí no seu dia a dia, com as crianças de casa, com você mesmo aí no seu trabalho, enfim. Interessante a gente, cada um fazer sua parte e não esquecer daquelas regrinhas que a gente estava usando alguns anos atrás, na época da pandemia, né, doutora? Elas continuam sendo válidas, né? Continuam sendo válidas. E alertar um fato interessante, tá, para vocês que estão, assim, em dúvida de quando buscar um posto de saúde, quando buscar o hospital em caso de uma gripe. A gripe, normalmente, ela tem um período de incubação curto, então a gripe pode dar febre, pode dar dor no corpo, dor nos olhos, coriza nasal, tosse, enfim.
ela dá alguns sintomas, mas quando que esses sintomas vão ser graves? Quando que eu vou me preocupar com esses sintomas? Quando essa febre passar de 3 dias, quando essa febre for difícil o controle, mesmo usando ali o paracetamol, o dipirona, alguns usam ibuprofeno, e quando esse paciente apresentar um esforço respiratório, que você olha para ele está cansado, ele está fazendo realmente um esforço para respirar, uma febre que não cura mais de 3 dias, então todos esses são sintomas de que ele deve procurar uma unidade de saúde e não esperar que esses sintomas acabam se agravando. O principal problema da gripe é as sobreinfecções bacterianas, né? Que nós temos aí contaminação por vários tipos de bactéria, o que pode levar a otite, sinusite, pneumonias. Então, isso aí já seria um quadro um pouquinho mais grave, onde a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, se a gente fizer o nosso trabalho certinho no começo, a gente pode evitar que seja que essa gripe tenha um desfecho pior. Para as crianças, principalmente, o cuidado essencial e para os adultos é fazer a lavagem nasal com soro fisiológico, além dos cuidados da vovó que você falou, um gargarejozinho ali com uma aguinha morna, um limão e o mel, pode fazer, não tem nenhum problema. O ideal seria controlar os sintomas que essa gripe causa. A gente sabe que não tem medicação nenhuma no mundo que mate vírus. Não tem medicação que mate Covid, não tem medicação que mata o vírus da gripe. O nosso próprio corpo que vai nos defender. Então, até o nosso corpo conseguir matar esse vírus, conseguir se defender totalmente, todos os sintomas que esse vírus está causando é o que a gente tem que tratar. Então, se o vírus deu uma febre, trata a febre. Se o vírus deu coriza nasal, estou tendo coriza nasal, vamos ter que limpar essa coriza nasal com soro fisiológico. Então, é bem simples, teoricamente, o procedimento. Vocês podem estar indo nas ESFs para ter essa orientação de como fazer a lavagem nasal e tirando essa carga de coriza do nariz, tirando essa carga de catarro, vamos pôr entre aspas, né? A gente consegue evitar uma sobreinfecção bacteriana que seria um desfecho pior, um exemplo nesses casos de gripe. Isso para adultos e crianças? Para adultos e crianças. Talvez para a criança fique mais evidente, como o senhor falou antes, né? Mas é um problema que pode acarretar em adultos também. Exatamente. É que o adulto ele não vai passar a mão no nariz e sair cumprimentando outras pessoas. A criança já é bem mais fácil fazer isso. Mas ambos crianças quanto adultos devem fazer a lavagem nasal, devem se hidratar bastante, tomar muita água e se a pessoa está um pouco mais decaída, literalmente deve ficar em repouso em casa ou caso alguns sintomas mais graves, febre acima de 3 dias, sinais de esforço respiratório, sinais ali de dor no ouvido, que seria uma otite, né? Falta de ar e esforço respiratório, deve procurar as unidades de saúde para receber um atendimento específico. Perfeito. Doutor, quero te agradecer. Acredito que a gente tenha prestado aqui informações bem esclarecedoras, importantes para o ouvinte da Demais FM e te deixar à vontade para algo mais que queira acrescentar. Ok. Bom, em primeiro lugar, agradecer novamente aqui a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, né? Tá passando algumas informações sobre a gripe. Reforçar, então, que as vacinas estão sendo realizadas no posto de saúde do centro, tá? Das 7h30 até as 4h30 da tarde. Todas as pessoas podem se vacinar. A partir dos 6 meses de vida já pode ir lá tomar a vacina. E para vocês que já estão resfriados aí, que já estão gripados, manter o cuidado, né? Lavar as mãos, usar a máscara e evitar que esses sintomas se agravem fazendo a lavagem nasal, enfim, ficando em casa de repouso, tomando bastante líquido. Que bom. Isso. Doutor, muito obrigado pelas informações que o senhor nos trouxe aqui. Mande um abraço para o pessoal lá do Posto de Saúde do bairro Pinheiro. Pessoal do Pinheiro aí, tô chegando, tá? Não fiquem bravos comigo, a gente só veio dar aqui uma informação para toda a cidade. Isso aí. Mas breve estamos aí mantendo os atendimentos em dia. Um abraço a todos lá. Até mais. Para você ouvir essa entrevista novamente, assistir novamente, você pode acessar o demaisnews.fm.br.